Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, corre lá e aperta o sininho, porque hoje a história está de tirar o fôlego. E se uma proposta de 15 mil euros para passar uma semana numa ilha paradisíaca parece perfeita demais para ser verdade, é porque provavelmente a Nina aceitou o trabalho dos sonhos. O que ela não sabia é que o patrão bilionário tinha planos muito além da limpeza da mansão. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. E me diz, você aceitaria uma proposta assim? Vamos para a história. Nina Santos olhou para o número piscando na tela do celular rachado. Hesitou. Credores não ligavam de números internacionais. Atendeu. Nina Santos. A voz era grave, controlada, com sotaque europeu discreto. Simon Valente. Preciso de seus serviços. Ela franziu a testa. Meus serviços de limpeza ou de DJ? Porque se for DJ, meu equipamento foi roubado semana passada e... Limpeza. Ele cortou, direto. Uma semana. Ilha particular no Mediterrâneo. 15 mil euros. Nina quase derrubou o café requentado. 15 mil por uma semana de faxina. A mansão tem 800 metros quadrados. Isolamento completo. Sem distrações. Uma pausa calculada. Transferência imediata de 5 mil como adiantamento. O restante ao final. Ela deveria desligar. Propostas boas demais sempre vinham com letras miúdas invisíveis. Mas 3 semanas. Tinha 3 semanas até o showcase que poderia mudar sua carreira, e sem equipamento, estava morta. 15 mil compravam tudo. Mesa, controladores, fones profissionais. Por que eu? Nina perguntou, desconfiada. Existem 1000 empresas de limpeza de luxo. Vi seu trabalho na cobertura dos Mendonça. Eficiente. Discreta. Ele não elaborou. Preciso de resposta agora. Quando? Amanhã. 7 da manhã. Aeroporto privado de Cascais. Nina fechou os olhos. Seu instinto gritava perigo. Mas a conta bancária gritava mais alto. Metade adiantado. Agora. Feito. 20 segundos depois, a notificação bancária iluminou a tela. 7.500 euros. Real. Tangível. Assustador. Amanhã às 7, ela disse, voz mais firme. Não se atrase. Ele desligou sem despedida. Nina passou a noite embalando roupas práticas, tênis, produtos de limpeza profissionais que trouxera de outros trabalhos. Não dormiu. Às 5 da manhã, sua irmã Carolina ligou. Você enlouqueceu? Ilha isolada com um desconhecido? É 15 mil euros, Carol. 15. E se ele for um serial killer? Serial killers não pagam adiantado. Nina forçou uma risada. Uma semana. Volto com dinheiro suficiente para o showcase e 3 meses de aluguel. Manda localização. Todos os dias. Prometo. O aeroporto privado era intimidador. Poucos aviões, muita discrição, 0 seguranças visíveis. Nina desceu do Uber com a mochila surrada, destacando-se como mancha colorida em tela monocromática. Simon Valente esperava na pista. Nina parou. Fotos não faziam justiça. Ele era alto, ombros largos sob camisa branca impecável, calça de alfaiataria que provavelmente custava mais que seu aluguel anual. Cabelo castanho capturava a luz da manhã. Olhos azul gelo a estudavam com intensidade. Pontual, ele disse. Não era elogio, apenas constatação. Profissional, Nina rebateu, erguendo o queixo. Não se intimidaria. Não por dinheiro, porte ou mandíbula esculpida. Simon pegou a mochila dela antes que pudesse protestar. Vamos. Temos 3 horas de voo. O jato particular era obsceno. Couro creme, madeira escura, silêncio que engolia sons. Nina sentou, dedos traçando o assento. Nunca imaginara estar dentro de algo assim. Simon ocupou poltrona do piloto. Após a decolagem, colocou o avião no piloto automático. Então sentou no banco ao lado do dela e pegou o laptop já aberto, dedos voando pelo teclado. Então Nina tentou. Ilha no Mediterrâneo. Grega? Italiana? Particular?
Olhos não saíram da tela. Entendi. E você mora lá ou? Propriedade de investimento. Café? Ela ofereceu, apontando para a máquina de expresso embutida. Não. A vista é incrível daqui de cima. Sim. Você pilota sozinho sempre? Quando necessário. Monossílabos. Ótimo. 3 horas de conversa estimulante pela frente. Nina desistiu, colocou fones quebrados, fechou os olhos e fingiu dormir. Não viu o olhar que ele lançou. Rápido. Avaliativo. Faminto. Em algum momento ela cochilou, mas quando acordou passou a observar ainda fingindo que dormia. Ela observou a forma como os dedos dele dançavam pelo teclado, precisos, impacientes. A linha tensa da mandíbula. O relógio suíço que provavelmente custava mais que sua vida inteira. Simon Valente era controle absoluto. Cada movimento calculado, cada palavra medida. Nina odiava isso. Odiava mais ainda como algo nela queria bagunçar toda aquela ordem. 40 minutos antes do destino, ele fechou o laptop. Nina sentirá o peso do olhar dele, mas mantivera os olhos fechados. Deixe ele pensar que dormia. Pode parar de fingir, ele disse, voz baixa. Sua respiração acelerou faz 10 minutos. Merda! Nina abriu os olhos, encontrou os olhos azul gelo estudando ela com intensidade perturbadora. Não estava fingindo. Estava meditando. Mentirosa. Controlador. Algo cruzou o rosto dele. Quase diversão. Quase. Prepare-se para a aterrissagem. Então aconteceu. A turbulência chegou do nada. Violenta. O jato sacudiu. Nina agarrou os braços da poltrona, coração na garganta. Simon levantou num movimento fluido, desaparecera na cabine de comando. Coloque o cinto. Ele gritou por cima do ombro. Nina obedeceu, mãos trêmulas prendendo a fivela. A aeronave inclinou 20 graus. Seu estômago subiu, desceu, revirou. Através da porta aberta da cabine, ela via Simon. Mãos firmes nos controles, rosto absolutamente impassível. Como se estivesse estacionando um carro, não lutando contra a turbulência que ameaçava explodir o avião. Vamos pousar mais cedo, ele anunciou, voz calma demais. Antinatural. Segure e firme. A descida foi íngreme. Nina fechou os olhos, dedos enterrados no couro, rezando para deuses nos quais não acreditava. O impacto na pista foi duro mas controlado. Perfeito demais. Quando as rodas tocaram o solo e o jato finalmente parou, Nina soltou o ar que não sabia estar prendendo. Coração batia tão forte que doía. Simon voltou, nem uma gota de suor, nem um fio de cabelo fora do lugar. Bem-vinda à ilha, ele disse, como se nada tivesse acontecido. Nina desceu do jato com pernas bambas. O que aconteceu? Turbulência. Acontece. Você estava calmo demais. Pânico não conserta problemas. Simon andou até a asa do avião, passou a mão pela superfície metálica com atenção excessiva. Preciso inspecionar danos estruturais. Pode levar dias. Dias. Nina sentiu o primeiro aperto no peito. Você disse uma semana de trabalho. Não posso ficar mais que isso. Não é opcional. Ele nem olhou para ela. Segurança em primeiro lugar. Não voaremos até eu garantir que a aeronave está perfeita. Não tem outro jeito de sair daqui. Ilha particular. Helicóptero no hangar, mas está sem manutenção há meses. Barcos levam 8 horas até a costa mais próxima, e previsão indica tempestade nos próximos dias. Nina não conseguiu identificar onde estava a saída. Minha irmã vai enlouquecer se eu não ligar. Assim que chegarmos à mansão, use o telefone via satélite. O Jeep 4x4 atravessou a ilha. Vegetação densa engolia a ambos os lados. Nina agarrou a alça de segurança enquanto Simon dirigia com mesma precisão de tudo que fazia. Quanto tempo você tem essa ilha? Ela perguntou, porque silêncio estava ficando opressivo. 4 anos. Investimento. Pausa. E refúgio. Refúgio de quê? Pessoas. Nina riu, sem humor. Deve ser solitário. Solidão é uma escolha. Pessoas são uma invasão.
Que poético! E mórbido! Ele olhou para ela então, só um segundo, mas suficiente para Nina sentir calor subir pela nuca. Você não parece o tipo que se importa com solidão. Não sei se isso é insulto ou elogio. Observação. A mansão surgiu na curva seguinte e roubou qualquer resposta que Nina pudesse ter dado. Vidro, madeira, concreto aparente. A casa era arquitetura perfeita, toda linha limpa e ângulo impossível, suspensa parcialmente sobre falésia que caía direto no mar. Janelas de piso ao teto capturavam o oceano infinito. Piscina de borda infinita parecia flutuar no vazio. Nossa, Nina sussurrou. Isso não é casa. É foto de revista que vende fantasia. É funcional. É obsceno. Simon pegou a mochila dela do banco traseiro. Vou mostrar seu quarto. Depois inspeciono o avião adequadamente. Pode começar a limpeza amanhã. Nina seguiu ele para dentro, ainda processando. Teto alto, decoração minimalista cara, silêncio que engolia até pensamentos. Seus tênis surrados chiaram no piso de mármore português. O quarto era maior que seu apartamento inteiro. Cama king size, vista para o mar, banheiro com banheira independente esculpida em pedra. Está de brincadeira. Funcionários anteriores reclamaram da acomodação. Melhorei. Simon largou a mochila. Cozinha totalmente equipada. Pode usar tudo. Meu quarto é na ala oposta. Claro que era. Máximo de distância possível. E o telefone via satélite. Ah! Ele passou a mão pelo cabelo. Deve estar no escritório. Vou procurar depois da inspeção. Nina estava exausta do voo, turbulência, realidade. E aquela cama parecia nuvem. Tudo bem, ela disse. Amanhã. Simon saiu sem olhar para trás. Nina jogou a mochila na cama, andou até a janela. O mar era tão azul que doía olhar, tão bonito que parecia irreal, tão isolado que ela poderia gritar e ninguém ouviria. Primeira noite na ilha, Nina dormiu profundamente. Não sonhou. Não ouviu Simon trancando portas externas, desativando o roteador, verificando o bloqueador de sinal escondido no porão técnico. Quando acordasse, estaria em uma prisão de luxo. E o carcereiro usava camisa branca impecável e mentia com facilidade de quem praticou vida inteira. Nina acordou com o sol do Mediterrâneo invadindo o quarto, transformando tudo em tons dourados e reais. Por 3 segundos, esqueceu onde estava. Então a realidade voltou. Ilha isolada, patrão bilionário controlador, 15.000 euros dependendo dela aguentar uma semana. Levantou, explorou o banheiro. Produtos de luxo ainda lacrados. Shampoo francês, sabonete artesanal, óleos essenciais orgânicos. Chuveiro com 6 tipos de jatos. Nina testou todos, porque se ia estar presa, pelo menos aproveitaria as regalias. Desceu para a cozinha 40 minutos depois, cabelo molhado escorrendo nas costas, vestindo shorts jeans e regata surrada. Simon já estava lá. Ele tomava café, olhos no tablet, camisa cinza desta vez, mas igualmente impecável. Nem levantou o olhar quando ela entrou. Dormiu bem. Melhor que em anos. Nina abriu a geladeira e parou. Nossa! Ela apontou para o interior absurdamente abastecido. Queijos importados, frutas frescas, carnes premium, vegetais orgânicos, champanhe francês. Você disse que a casa estava fechada há meses. Providenciei abastecimento antes da viagem. Isso dá comida para 40 pessoas durante um mês. Prefiro ter excesso à falta. Simon virou a página do tablet, indiferente. Use à vontade. Nina pegou morangos, iogurte grego, granola. Sentou na bancada, não à mesa onde ele estava. Observou enquanto comia. A forma como os dedos dele deslizavam pela tela. A concentração absoluta. O músculo tenso da mandíbula. Conseguiu verificar o avião? Ela perguntou. Parcialmente. Preciso de mais tempo. Quanto tempo? Dias. Talvez uma semana. Uma semana. Nina sentiu raiva substituindo curiosidade. Vai dar tempo de ir na data combinada, certo? Não se preocupe. Finalmente, ele olhou para ela.
Azul gelo penetrante. Ela odiou a forma como algo no olhar dele parecia diferente. Menos frio. Mais faminto. E o telefone via satélite. Não encontrei. Deve estar em alguma caixa no depósito. Vou procurar hoje. Nina não sabia, mas o telefone via satélite estava na mala dele. Depois que Simon desapareceu alegando trabalho, Nina explorou a mansão sistematicamente. Sala de estar com lareira de vidro suspensa. Biblioteca com primeiras edições raras. Academia completa. Adega climatizada. Cinema privativo com 8 poltronas reclináveis. Sauna. O furo externo. Era doente. Era lindo. Era excessivo de forma quase ofensiva. No segundo andar, Nina encontrou 4 suítes vazias e uma porta trancada. Obviamente, tentou abrir. Obviamente, estava selada. O quarto de Simon, presumiu. Controlador até na arquitetura. Então encontrou o closet. Ficava numa suíte adjacente à dela, e Nina entrou por curiosidade. Parou na soleira. Roupas femininas. Dezenas. Vestidos de grife, biquínis com etiqueta, sapatos de salto nunca usados, lingerie francesa ainda embalada. Tudo novo. O coração de Nina acelerou. O que é isso tudo? Pegou um biquíni verde água. Material premium, corte brasileiro, exatamente seu tamanho. Coincidência? Ou ele preparou isso para ela e deixaria a empregada desfrutar desse paraíso? Nina largou o biquíni, saiu do closet, desceu as escadas. Precisava de respostas. Encontrou Simon no terraço, laptop aberto. Ele gesticulou um minuto, mas Nina cruzou os braços e esperou, pé batendo no deck de madeira. Quando ele a olhou, ela não perdeu tempo. Tem um closet cheio de roupas femininas lá em cima. E rosto impassível. Roupas novas, meu tamanho exato, esperando alguém. Deixei a estilista abastecer closets para caso precisasse. Você não trouxe bagagem adequada para uma semana. Eu vim trabalhar, não desfilar. Mesmo assim, use se quiser. Ignore se preferir. Ele voltou a atenção ao laptop, conversa encerrada na cabeça dele. Mas não na de Nina. Ela rodeou o terraço, inquieta. Tem um hangar ali embaixo. Nina apontou para a estrutura metálica meio escondida na vegetação, perto da pista improvisada. Sim. Guardo ferramentas, equipamentos de manutenção. E o helicóptero? Pausa mínima. Também. Posso ver. Por quê? Curiosidade. Nunca vi um de perto. Mentira. Ela queria verificar se realmente estava sem manutenção. Simon fechou o laptop devagar. Não é seguro. O lugar está fechado há meses, provavelmente cheio de insetos e mofo. Sobrevivi a apartamentos piores. Ele levantou, alto demais, perto demais. Nina, não é uma boa ideia. Não pedi permissão. Ela passou por ele, desceu a escada de madeira que levava ao nível inferior da propriedade. Ouviu passos atrás. Claro que ele seguiria. Controlador não deixava nada sair do script. O hangar era maior que esperava. Porta de correr oxidada rangeu quando Nina forçou a abertura. Luz da tarde invadiu o interior empoeirado. E lá estava. Helicóptero. Bell 407, branco e prata, imponente mesmo coberto com lona. Nina puxou a lona parcialmente. Exterior impecável. Sem ferrugem. Sem danos visíveis. Pneus calibrados. Você disse sem manutenção há meses. Está sem. Simon estava na entrada, bloqueando luz, rosto em sombras. Isso está impecável. Aparência externa não significa sistemas funcionais. Nina rodeou a aeronave, dedos traçando metal frio. Conveniente. Avião quebrado. Helicóptero quebrado. Telefone via satélite desaparecido. Comida para semanas. Roupas do meu tamanho esperando. Muita coincidência, Simon. Talvez você assista a filmes demais. Ou talvez você planeje demais. Eles se encararam. Tensão elétrica preencheu o espaço. Nina viu algo no olhar dele. Culpa? Desejo? Determinação?
O helicóptero não funciona, ele repetiu, voz baixa, controlada. Confie em mim. Por que eu confiaria em você? Mal te conheço. Por que te pago 15.000 euros? Por que não te machuquei? Por quê? Ele parou, mandíbula tensa. Por que não tenho razão para mentir? Mas tinha. E estava. E Nina quase acreditou. Tudo bem, ela dissera finalmente, exausta de suspeitas sem provas. Mas encontre aquele maldito telefone via satélite. Hoje, minha irmã vai acionar a polícia se eu não ligar. Vou encontrar. Nina voltou para a mansão, deixando Simon no hangar. Não viu quando ele trancou a porta com cadeado novo. Não viu quando conferiu o bloqueador de sinal escondido atrás da caixa de ferramentas. Não viu o sorriso mínimo, satisfeito, perigoso. Tudo corria conforme planejado. Nina Santos estava exatamente onde Simon Valente queria. Isolada. Sem comunicação. Sem escape. E começando a aceitar que ficaria tempo suficiente para ele ter o que viera buscar. Ela. Toda. Segundo dia na ilha. Nina acordou determinada a encontrar alguma forma de comunicação. Qualquer forma. Testou o celular em cada cômodo da mansão. Zero sinal. Nem uma barra. Nem aquele SOS que aparecia em emergências. Nada. Como se a ilha existisse fora da realidade conectada. Procurou computador. Encontrou 3. Todos sem internet. Problema no roteador. Diziam mensagens de erro idênticas. Nina tentou resetar. Desligar e ligar. Verificar cabos. Nada funcionava. Tentou telefone fixo. Linha morta. Televisão? Apenas streaming, que obviamente não carregava sem internet. Às 11 da manhã, Nina encontrou Simon na academia, levantando peso com forma perfeita, músculos do abdômen contraindo sob camisa de treino colada no corpo. Ela forçou-se a focar na raiva, não no jeito que ele se movia. Nada funciona, ela anunciou, sem preâmbulo. Ele finalizou a série antes de responder, pousando a barra com controle absoluto. O que especificamente? Comunicação. Internet. Celular. Telefone. Tudo. Nina cruzou os braços. É como se a ilha fosse um vácuo digital. Simon pegou a toalha, enxugou o rosto sem pressa. A casa é nova. Instalação de satélite ainda não foi concluída. Nova? Isso aqui tem pelo menos 3 anos de uso. Recém-reformada. Infraestrutura de comunicação foi danificada durante obras. Mentira dita com mesma tranquilidade de quem comenta o clima. Técnicos vêm no fim do mês. Fim do mês. Nina sentiu a realidade distorcendo. Eu não posso ficar sem falar com minha irmã por semanas. Quando o avião estiver pronto, você vai embora. Dias, não semanas. Ele caminhou até a garrafa de água, bebeu, garganta subindo e descendo. E honestamente, Nina, você não acha que merece esse tempo longe de tudo? Como assim? Simon virou, olhos azuis cravados nela com intensidade que fez a pele de Nina formigar. Vi suas redes sociais antes de te contratar. 3 trabalhos simultâneos. Equipamento roubado. Showcase em semanas. Você está exaurida. Admita. Ela odiou que ele tivesse razão. Odiou mais ainda que ele soubesse. Não é da sua conta. Claro que é. Te trouxe para cá. Sou responsável pelo seu bem-estar. Que cavaleiro das trevas você é. Me sequestrando para meu próprio bem. Não é sequestro. É. Ele parou, procurando palavra. Oportunidade. Quando foi a última vez que você descansou de verdade? Dormiu 8 horas. Comeu sem pressa. Nina abriu a boca para rebater. Parou. Não lembrava. Meses. Anos. A discussão escalou para algo perigosamente próximo de terapia não solicitada. Simon argumentou que ela estava destruindo a própria saúde. Nina retrucou que ele não tinha direito de decidir isso por ela. Além do mais, ele disse, voz baixando, ficando mais suave, preciso desse tempo longe de tudo também. Admito. Isso não é só sobre você. Sobre o que então? Controle. Perder ele.
Recuperar ele. Simon passou a mão pelo cabelo suado, gesto surpreendentemente vulnerável. Você acha que só você está exausta? Nina olhou ele realmente pela primeira vez. Olheiras discretas. Tensão nos ombros que nenhuma quantidade de exercício relaxava. Mandíbula sempre cerrada. Você escolheu isso, ela disse, mais suave. Eu não. Verdade. Mas agora que está aqui, não seria melhor aceitar do que lutar? Algo na forma como ele disse aquilo fez Nina pausar. Perigoso. Sedutor. Lógico de forma manipuladora. Se eu soubesse que não tinha comunicação, teria avisado minha irmã antes. Ela vai enlouquecer. Quando voltarmos, você explica. Ela vai entender. Você não conhece a Carol. Ela vai ligar para a polícia, Interpol, contratar detetive particular. Então, quando o avião estiver pronto, voamos direto para Portugal. Você liga para ela do aeroporto antes mesmo de pousar. Problema resolvido. Nina quis argumentar, mas estava cansada. Tão profundamente cansada que os ossos doíam com o peso de meses carregando 3 vidas simultâneas. Quantos dias realmente? Ela perguntou, resistência enfraquecendo. 3. 4 no máximo. Para inspecionar tudo adequadamente. E eu posso usar a ilha, piscina, praia, tudo. Claro. Você não é prisioneira, Nina. Mentira. É hóspede. Aproveite. Ela deveria ter mantido a guarda. Deveria ter exigido explicações melhores. Mas sol do Mediterrâneo entrava pela janela da academia, água turquesa brilhava lá embaixo, e pela primeira vez em anos, Nina não tinha lista de tarefas urgentes, cobradores ligando, compromissos sobrepostos. Claro, tinha que limpar a casa, mas convenhamos, estava em perfeito estado, nada fora do lugar. Só essa semana ela disse. Depois disso, eu quero ir embora, Simon. Com ou sem avião perfeito. Justo. Mentira. Mas Nina acreditou. Tarde daquele dia, Nina decidiu que se ia estar tecnicamente presa numa ilha, pelo menos aproveitaria os recursos absurdos que a prisão oferecia. Explorou a praia privativa. Areia branca tão fina que parecia pó de talco. Água cristalina onde ela via peixes coloridos nadando entre as pernas. Sem um ser humano além dela e Simon em quilômetros. Silêncio. Verdadeiro silêncio. Não um silêncio urbano pontuado por buzinas e sirenes, mas ausência total de ruído humano. Apenas ondas, vento, pássaros. Nina sentou na areia, abraçou os joelhos, sentirá algo dentro do peito afrouxando. No que ela nem sabia estar apertado começou a desfazer. Talvez Simon tivesse razão. Talvez ela precisasse disso. Só não gostava de ter sido decidido por ela. Voltou para a mansão ao pôr do sol, pele quente de sal e sol. Simon estava na cozinha, cozinhando. Imagem tão fora do lugar que Nina parou. Você cozinha? Surpreendentemente, sim. Risoto de frutos do mar. Interessada. Estômago dela responderá com ronco constrangedor. Vou considerar isso como sim. Jantaram em silêncio no terraço, apenas som do mar quebrando contra rochas abaixo. Comida era absurda. Cremosa, saborosa, provavelmente cara se fosse em restaurante estrelado. Onde aprendeu? Nina perguntou. Minha avó, italiana, dizia que homem que não cozinha não tem controle sobre a própria sobrevivência. Sábia. Era. Algo cruzou o rosto dele. Dor. Morreu quando eu tinha 17. Deixou receitas escritas à mão. Sigo todas perfeitamente. Claro que sim. Você não faria nada imperfeito. Ele a olhou, realmente olhou. Você me vê como robô. Entendo. Mas sou humano, Nina. Imperfeito de formas que você ainda não descobriu. A intensidade no olhar dele fizera algo estranho no estômago de Nina. Não era medo. Era pior. Era curiosidade. Vou descobrir em uma semana. Ela provocou. Espero que em menos. Naquela noite, Nina deitou na cama absurdamente confortável, olhando estrelas através do teto de vidro retrátil que descobrira por acidente. Via constelações que luzes da cidade sempre escondiam. Uma semana.
Poderia aguentar uma semana. Depois voltaria para a vida real, showcase, equipamento novo, caos reconfortante da rotina. Não imaginava que em 2 dias estaria perdida de formas que mapas não podiam mostrar. Que Simon Valente não era carcereiro frio mas obsessivo que queria ela tão completamente que construíra uma prisão perfeita disfarçada de paraíso. Primeira mentira de Nina para si mesma. Ela ainda tinha controle da situação. Segunda mentira. Uma semana não mudariam nada. Ambas mentiras. Simon sabia disso. Nina descobriria em breve. Terceiro dia. Nina acordou com o sol já alto, corpo relaxado de forma que não sentia há anos. Nada de alarmes. Nada de compromissos. Apenas luz dourada e som do mar. Levantou preguiçosa, esticou, sentiu os músculos respondendo sem a tensão habitual. 3 dias de comida decente, sono completo e zero estresse estavam reescrevendo seu corpo. O closet a chamou como sereia perigosa. Nina resistiu 2 dias, mas a curiosidade venceu. Voltou ao quarto com roupas femininas, dedos traçando tecidos caros. Vestidos que nunca usaria. Saltos que quebrariam tornozelo. E biquínis. Tantos biquínis. Pegou o verde água novamente. Material premium. Licra que prometia modelar sem apertar. Corte brasileiro que cobria o necessário mas celebrava curvas. Olhou para o próprio reflexo no espelho de corpo inteiro. Corpo tamanho 44. Quadris largos. Seios fartos que nunca caberiam em manequim padrão. A voz da indústria da beleza sussurrou veneno, não é corpo de biquíni. Nina olhou mais. Realmente olhou. Pele morena dourada. Músculos das pernas de anos andando por não ter dinheiro de transporte. Braços fortes de carregar equipamento pesado. Cintura marcada. Curvas que eram geografias, não defeitos. Quem liga? Ela disse alto, para o quarto vazio, para si mesma, para todas as vozes que diziam não. Vestiu o biquíni. Ajustou as alças. Amarrou o lacinho atrás do pescoço. Olhou novamente. Nossa! Estou gata. Era verdade. E ela sabia. Simon estava no terraço, posição usual, laptop aberto, reunião virtual com japoneses. Viu Nina descendo a escada externa que levava à praia particular através da visão periférica. Parou de ouvir o que diretor financeiro dizia. Nina Santos em biquíni verde água era ataque cardíaco em movimento lento. Quadris balançavam natural, nada ensaiado, pura física de corpo feminino em movimento. Coxas torneadas capturam luz solar. Cintura que mãos dele poderiam circundar. Seios que preenchiam o top com generosidade. Mas não era só o corpo. Era a forma como ela se movia. Confiança. Zero hesitação. Cabeça erguida, ombros para trás, passos firmes na areia. Como rainha em seu reino. Simon sentiu algo primitivo acordar no centro do peito. Fome. Necessidade. Possessividade tão intensa que assustou até ele. Valente-san, está ouvindo? A voz no laptop distante, irrelevante. Reunião adiada. Emergência. Ele desligou sem esperar resposta, primeira vez em 15 anos fazendo algo assim. Não conseguia desviar os olhos. Nina alcançou a água, hesitou só um segundo antes de mergulhar. Desapareceu sob superfície turquesa, ressurgira segundos depois, cabelo preto colado nas costas nuas, gotículas brilhando na pele como diamantes líquidos. E então ela riu. Som livre, alto, sem vergonha. Pura alegria. Nina jogou a cabeça para trás, braços abertos, girando na água como criança descobrindo o oceano pela primeira vez. Simon apertou a borda do laptop com força suficiente para rachar. Controle, que ele sempre tivera absoluto, evaporara. Substituído por desejo tão cru que latejava. Queria entrar naquela água. Queria puxar ela contra o corpo. Queria beijar aquela boca rindo até ela gemer. Queria marcar aquela pele com dedos, dentes, tudo. Queria ela. Toda. Completa. Sem volta. Nina nadou por 40 minutos, testando limites, deixando água salgada curar partes dela que nem sabia estarem feridas. Quando finalmente saíra, pele enrugada e feliz, notou Simon no terraço. Ele estava de pé agora, não sentado. Mãos nos bolsos, postura tensa.
Observando ela. Não. Devorando ela. Nina sentirá calor que não tinha nada a ver com o sol mediterrâneo. Subir a escada devagar, consciente do olhar dele mapeando cada centímetro. Parte dela quis cobrir. Outra parte, maior e mais perigosa, quis exibir. A água está perfeita, ela disse ao chegar no terraço, torcendo o cabelo. Simon não respondeu imediatamente. Mandíbula trabalhava. Olhos azul gelo escurecidos como uma tempestade. Você. Ele parou. Começou de novo. O biquíni serve. Agradece a estilista por mim. Eles se encararam. Tensão elétrica sufocante preencheu o espaço entre. Nina viu luta acontecendo atrás daqueles olhos. Controle versus desejo. Razão versus instinto. Vou tomar banho, ela disse finalmente, quebrando o momento antes que combustível pegasse fogo. Passou por ele, braço roçando o braço. Centelha. Simon agarrou a grade do terraço, nós dos dedos brancos. Nina. Ela parou, não virou. Sim. Você é. Pausa longa. Perigosa. Para quem? Para mim. Nina olhou por cima do ombro então. Bom. Subiu para o quarto sem olhar para trás. Coração batendo descompassado, pele formigando, algo fundamental mudando entre eles. Simon ficou no terraço por 2 horas depois. Laptop esquecido. Reuniões perdidas. Contratos não revisados. Conseguia apenas reviver imagens. Nina na água. Nina rindo. Nina subindo escada, gotículas traçando caminhos pelo abdômen. Nina em um biquíni verde-água que ele comprou 3 meses antes, quando a obsessão começou. Porque sim. Era a obsessão. Reconhecia isso agora. Primeira vez que a viu foi acidental. Festa de cliente em Lisboa. Nina era DJ na cobertura. Ela comandou multidão com facilidade, mãos voando pelos controles, corpo movendo no ritmo, completamente perdida na música. Livre. Poderosa. Magnética. Simon sentiu algo. Reconhecimento primitivo. Necessidade. Investigou. Descobriu que ela limpava casas para sobreviver enquanto perseguia sonho. 3 empregos. 0 segurança. Equipamento velho. Talento desperdiçado. Planejara 6 semanas. Reformou a mansão. Instalou o bloqueador de sinal industrial. Comprou roupas femininas quando descobriu o tamanho dela. Abasteceu comida. Criou o cenário perfeito. Então orquestrou o acidente aéreo que não foi acidente. Turbulência real, mas pouso planejado. 15.000 euros não eram para limpeza, porque a casa já tinha sido completamente limpa. Eram desculpa. Eram isca. Eram pagamento pela oportunidade de ter Nina Santos isolada, sem distrações, sem fugas, tempo suficiente para ela ver ele. Realmente ver. Controlador? Sim. Manipulador? Absolutamente. Errado? Provavelmente. Mas assistir Nina na água, livre e linda e completamente ela mesma, Simon soube, valeria qualquer consequência. Até ela odiá-lo quando descobrisse. Até uma possível prisão. Até perder tudo. Porque algumas obsessões não eram escolha. Eram inevitabilidade. Nina Santos era dele. Ela só não sabia ainda. Mas saberia. Em breve. Simon sorriu. Pequeno. Perigoso. Satisfeito. Voltou para o laptop. Tinha trabalho. Mas pela primeira vez, o trabalho era distração de algo mais importante. Alguém mais importante. No quarto, Nina secava o cabelo, olhando pela janela para o mar infinito. Nina passou a tarde explorando a ilha, pés descalços, ainda de biquíni com saída de praia transparente que escondia nada. Descobriu uma trilha que levava a um mirante com vista de 360 graus. Sentou em uma rocha aquecida, deixou o vento bagunçar o cabelo. Pensou em Simon. Na forma como ele olhou ela. Não como patrão. Não como estranho educado. Como homem faminto observando o banquete. Nina não era ingênua. Reconhecia desejo quando via. E aquilo nos olhos dele era desejo concentrado, destilado, perigoso. A questão era, ela sentia o mesmo? Fechou os olhos, testou.
Imagem dele sem camisa na academia. Músculos definidos. Cicatriz no abdômen que ele nunca explicou. Mãos grandes, dedos longos, sempre controlados. Merda! Não deveria querer o patrão controlador que possivelmente mentiu sobre metade das coisas. Mas querer nunca seguia a lógica. Querer era químico, primitivo, inevitável. Voltou para a mansão ao cair da noite, pele salgada, mente decidida. Se havia tensão, melhor explodir logo. Não aguentava mais dias de olhares carregados e silêncios elétricos. Depois do jantar silencioso onde talheres eram os únicos sons, Nina trancou-se no quarto. Chuveiro longo, água quente demais, mãos lavando o cabelo com força desnecessária. Vestiu short de dormir e top de alcinha. Pegou o celular sem sinal, abriu o Spotify offline. Playlist que usava para treinar sets. Conectou ao som Bluetooth do quarto. Música eletrônica preencheu o espaço. Bass profundo vibrando no peito. SYNTHS subindo, construindo, prometendo clímax. Nina fechou os olhos. Deixou o corpo assumir. Quadris balançando no ritmo. Braços acima da cabeça. Cabeça jogada para trás. Movimentos nada coreografados, pura resposta à música. Sensual sem tentar. Livre sem pensar. Ela dançava para si mesma. Apenas para si. Não viu Simon na varanda externa, paralisado. Simon voltou para o quarto 20 minutos antes, determinado a trabalhar, ignorar a mulher no andar de baixo que estava destruindo anos de controle meticuloso. Então ouviu a música. Bass atravessando paredes. Batida hipnótica que pulsava como coração. Saiu para a varanda do quarto. Olhou para baixo. A janela do quarto de Nina, ampla, sem cortinas, emoldurava ela perfeitamente. E Nina dançava. Simon agarrou a grade. Não conseguia desviar os olhos. Não conseguia respirar direito. Ela não tinha palavras. Corpo curvilíneo se movendo, sensual, completamente perdido na música. Mãos traçando o próprio corpo, cabelo chicoteando. Simon sentiu o controle despedaçar como vidro fino. Ficou 20 minutos paralisado, respiração irregular, mãos apertando metal com força suficiente para deixar marcas. Queria descer. Queria entrar naquele quarto. Queria parar aquela dança com um beijo que roubaria fôlego. Queria. Descer as escadas foi decisão irracional. Atravessar o corredor foi inevitabilidade. Parar na porta do quarto dela foi rendição. Nina abriu os olhos. Viu ele. Parou. Eles se encararam através do quarto. Música ainda tocando, bass vibrando no ar carregado. Nina ofegante. Simon imóvel como estátua, mas olhos em tempestade. Não pedi plateia, ela disse, voz rouca. Não pedi para ficar obcecado. Simon entrou. Mas aqui estamos. Obcecado. Nina cruzou os braços. Palavra forte. Palavra certa. Ele caminhou para ela, devagar, predador consciente da presa. Faz 3 meses que não consigo tirar você da cabeça. 3 meses desde aquela festa em Lisboa onde te vi. Nina parou de respirar. Simon parou a 30 centímetros, perto demais, longe demais. Então não vai se importar se eu fizer isso. Nina fechou a distância, agarrou a camisa dele, puxou ele para baixo. Beijou ele. Decisivo. Sem pedir permissão. Língua invadindo, dentes mordendo o lábio inferior, mão subindo para cabelo dele e puxando. Simon agarrou a cintura dela, puxou contra o corpo. Revidou o beijo. Dominante, exigente, consumindo. Nina esperou gentileza. Controle. Técnica. Recebeu fome. Caos. Necessidade crua. Simon beijava como homem morrendo de sede encontrando água. Desesperado, completo, sem reservas. Mãos grandes apertaram quadris, subiram pelas costas, enterraram no cabelo dela puxando cabeça para trás para aprofundar o beijo. 3 meses ele murmurou contra a boca dela. 3 meses te querendo assim. Então para de falar. Nina mordeu o lábio inferior dele. Silêncio. Apenas respirações gradualmente se acalmando. Música ainda tocava,
beijo pulsando como segundo coração. Nina estava no colo dele, costas contra peito dele, braços dele em volta da cintura. Dedos traçavam padrões preguiçosos na coxa dela. Nina riu. Som livre, feliz, condenado. Prisão dourada acabou de ficar infinitamente mais complicada. E infinitamente mais difícil de querer deixar. Os 7 dias tinham chego. 7 dias que reescreveram definições. Nina acordava com seus corpos entrelaçados como sempre estiveram destinados. Faziam amor com o sol nascendo. Depois, café da manhã na cama. Morangos. Croissants que ele buscava da cozinha. Risos por razões que só eles entendiam. Dias derretiam em rotina sem ser rotina. Nina explorava a ilha enquanto Simon trabalhava algumas horas. Sempre algumas, nunca muitas. Ele desligava laptop quando ela voltava, como se trabalho pudesse esperar, mas ela não. Nadavam juntos. Noites eram música e conversas. Nina improvisara set de DJ com equipamento que casualmente estava no estúdio que ela descobriu no 3º andar. Simon assistia, bebendo vinho tinto, olhos nunca deixando ela. Como aprendeu? Ele perguntara uma noite. Dejar? Sozinha. YouTube. Tentativa e erro. Muito erro. Nina ajustou a transição, sorrindo quando funcionou perfeitamente. Meu pai amava música eletrônica. Morreu quando eu tinha 12. Comecei a mixar as playlists dele. Virou obsessão. Ele ficaria orgulhoso. Você não o conheceu. Como sabe? Porque te conheço. E você é extraordinária. Nina parou, virou. Você não me conhece, Simon. Não de verdade. Sei que você toma café sem açúcar, mas coloca 3 colheres no chá. Que você canta no chuveiro mal, mas com convicção. Que tem cicatriz no joelho de acidente de bicicleta aos 9 anos. Que sua irmã é protetora demais e você ama ela por isso. Que você sonha grande, mas nunca teve recursos para alcançar. Ele levantou, caminhou até ela. Sei como você reage quando beijo aqui. Tocou atrás da orelha, onde tem uma tatuagem de lua crescente. Sei que você é mais forte do que pensa e mais assustada do que mostra. Nina sentiu as lágrimas ameaçando. Você investigou minha vida. Investiguei. E me apaixonei pelo que encontrei. Mas nem tudo era perfeito em um paraíso construído em mentiras. Quinta noite, durante o jantar, Simon disse casualmente: cancelei seus compromissos em Lisboa. Nina largou o garfo. O quê? O showcase. Os trabalhos de limpeza. Avisei que você teve uma emergência familiar. Tudo está suspenso até seu retorno. Você não tinha o direito. Tinha. Você não tem comunicação. Eu tenho. Alguém precisava avisar. Ele continuou comendo, como se fosse óbvio. Também transferi 20.000 euros para sua conta. Para cobrir equipamento novo e 3 meses de despesas. Eu não pedi isso. Não precisa pedir. Eu provejo. Simon olhou ela então, confuso com a raiva. Você é minha. Eu cuido do que é meu. Nina levantou, mãos cerrando. Eu não sou sua propriedade. Não sou uma boneca que você veste, alimenta e guarda na prateleira. Não é isso que... É exatamente isso. Você decidiu me trazer aqui. Decidiu me manter aqui. Agora decide minha carreira, minhas finanças, minha vida. Voz subindo, quebrando. Eu não vendi minha autonomia. Nina. Não. Ela recuou. Preciso pensar. Sozinha. Trancou-se no quarto. Chorou de raiva, confusão, medo. Porque parte dela entendia. Simon via dinheiro como solução. Controle como amor. Provisão como parceria. Mas Nina lutou a vida inteira por independência. Não ficaria em uma gaiola de ouro, por mais confortável que fosse. Simon bateu na porta 1 hora depois. Não entrou. Apenas falou através da madeira. Desculpa. Você está certa. Exagerei. Pausa. Mas não consigo desligar isso. Cuidar. Proteger. Garantir que você tenha tudo. Voz mais baixa.
Minha mãe trabalhou até morrer aos 40. 13 empregos. Nunca teve nada. Eu tinha 10 anos. Prometi que qualquer mulher que importasse para mim nunca passaria por isso. Nina abriu a porta. Viu ele encostado na parede, cabeça baixa. Sua mãe tinha você. Tinha razão para trabalhar assim. Eu só tenho eu. Agora tem eu também. Por quanto tempo, Simon? Nina cruzou os braços. Uma semana, um mês, até você cansar da novidade curvinha. Ele agarrou os ombros dela. Nunca. Você não é novidade. É inevitabilidade. Isso não é saudável. Não me importo. Simon puxou ela contra o peito. Te quero. Do jeito que for. Pelo tempo que você deixar. Nina deveria ter estabelecido limites. Deveria ter exigido igualdade. Mas estava cansada de brigar. E ele cheirava bem. E os braços dele eram seguros. Sem mais decisões sobre minha vida, ela disse contra o peito dele. Prometo tentar. Simon. Prometo. De verdade. Dias seguintes foram diferentes. Mais conscientes. Menos fantasia, mais realidade infiltrando. Simon tentava controlar menos. Nina tentava aceitar mais. Encontraram um meio-termo desconfortável onde ambos fingiam que funcionaria. Fica, Simon sussurrava depois, Nina adormecendo no peito dele. Não volta. Fica aqui comigo. Você sabe que não posso. Por que não? Tem tudo aqui. Estúdio. Equipamento. Eu. O que Lisboa tem que aqui não tem? Realidade. Propósito. Minha vida. Eu posso ser sua vida. Ninguém pode ser a vida de ninguém. Isso é pressão demais. Nina beijou o peito dele. Mas posso visitar. Podemos fazer funcionar. Não quero visitas. Quero você. Sempre chegavam nesse impasse. Simon querendo tudo. Nina oferecendo o possível. Nenhum cedendo totalmente. Último dia antes do combinado retorno. Não quero que você vá, Simon admitiu. Eu sei. Fica mais uma semana. Não posso. Carol deve estar surtando. O showcase foi remarcado. Preciso. Precisa de mim. Ele rolou sobre ela, olhos intensos. Admite. Admito. Nina tocou o rosto dele. Mas precisar não é suficiente. Você me trouxe aqui com mentiras. Me manteve aqui com controle. Isso não é base para nada saudável. Então o que é? Escolha. Igualdade. Confiança. Eu confio em você. Mas não me dá escolha. Me oferece uma gaiola de ouro e espera gratidão. Nina empurrou ele gentilmente e sentou. Eu te amo, Simon. Acho que te amo. Mas amor não é suficiente se vem concorrentes. Silêncio. Pesado. Quebrado apenas por ondas distantes. Você me ama? Simon sentou também. Disse que acho. Diz de novo. Sem acho ponto. Nina fechou os olhos. Te amo. Insanamente. Perigosamente. Provavelmente deveria procurar terapia por isso. Simon sorriu. Primeira vez em dias, sorriso real. Eu também te amo. Não tem acho. Não tem dúvida. Te amo e te quero e não sei funcionar sem você mais. Vai ter que aprender. Porque vou embora hoje. Eu sei. Ele puxou ela para abraço apertado. Mas volte. Por favor. Quando quiser. Como quiser. Só volte. Volto. Nina não sabia se era verdade, mas precisava acreditar. Prometo. Eles ficaram assim, abraçados, memorizando a sensação, sabendo que tudo mudaria quando o avião decolasse. Voo de retorno foi silêncio. Nina olhando pela janela. Simon pilotando com precisão mecânica. Mundo real aparecendo no horizonte como julgamento. Quando pousou em Lisboa, ele tentou uma última vez. Fica comigo. Não precisa ser na ilha. Tenho apartamento aqui. Te dou espaço. Liberdade. Só, fica.
Preciso da minha vida de volta primeiro. Depois vejo. Nina beijou ele, longo, profundo. Obrigada pela ilha. Pelas mentiras. Por tudo. Nina. Tchau, Simon. Ela desceu do jato sem olhar para trás. Se olhasse, voltaria. E precisava provar para si mesma que conseguia escolher. Simon assistiu ela ir. Não tentou impedir. Mas soube. Não acabou. Mal começou. Alguns amores eram inevitabilidade. E inevitabilidade sempre encontrava caminho de volta. 2 meses provariam isso. Nina. Onde você estava? Eu acionei polícia, hospitais, quase contratei detetive. Desculpa. Vou explicar tudo. Estou voltando para casa. Mas casa não parecia casa mais. Lisboa não parecia certa. Nada parecia certo. Nina chorou no banco de trás do táxi. Motorista fingiu não notar. Amor não deveria doer assim. 2 meses. 8 semanas. 60 dias sem Simon Valente. Nina contou cada um. O showcase remarcado fora viral. Vídeo dela mexendo bateu 3 milhões de visualizações. Ofertas chegaram. Clubes em Berlim, Ibiza, Amsterdã. Nina Santos, DJ desconhecida, virou nome ascendente na cena eletrônica europeia. Deveria estar feliz. Realizada. Vivendo o sonho. Estava vazia. Trabalhava obsessivamente. Sets de 6 horas. Afterparties até amanhecer. Entrevistas. Reuniões com selos musicais. Preenchia a agenda para não ter tempo de pensar. Não funcionava. Simon invadia pensamentos em silêncios. Na forma como o empresário tocou o ombro dela e ela recuou. Como nenhuma cama parecia confortável. Como a música eletrônica a lembrava da noite que ele assistira ela dançar antes de tudo mudar. Carol percebeu. Você não está bem. Estou ótima. Carreira decolando, dinheiro entrando. E você parece um zumbi. Conta o que aconteceu naquela ilha. Nina contou. Parte. Omitiu detalhes sobre quantas vezes fizeram amor. Sobre como ela acordava procurando ele. Sobre como odiava e amava simultaneamente. Ele é um psicopata, Carol sentenciou. Não. Só. Controlador demais. Danificado demais. E você ainda o ama? Não. Mentira óbvia. Não amo. Mas amava. Patética, estupidamente, irrevogavelmente. Simon voltou ao trabalho com eficiência brutal. 16 horas diárias. Aquisições, fusões, reuniões internacionais. Construiu um império com disciplina e controle. Voltou a isso como viciado à droga. Não funcionava. Nina invadia tudo. Relatório financeiro a lembrava de como ela franzira a testa tentando entender investimentos. Café sem açúcar o lembrava do jeito que ela tomava. Academia a lembrava do corpo curvilíneo em movimento. A ilha estava vazia. Não voltou. Não conseguia. Tudo lá cheirava a ela. Shampoo de cocô. Protetor solar. Pele salgada depois do mar. Terapeuta que finalmente procurou foi direto. Você confunde amor com posse. Eu sei. Isso não é saudável. Eu sei. Mas não muda como se sente. Não muda. Simon olhou pela janela do consultório. Ela é inevitável. Como respirar? Posso parar por segundos, mas eventualmente preciso voltar. E se ela não voltar? Então sufoco lentamente. O terapeuta fez anotações. A festa era em rooftop encheado. Evento de investidores, networking, champanhe caro e conversas vazias. Simon foi porque o sócio insistiu. Ficou porque a bebida ajudava a não pensar. Não ajudou. Então ouviu a música. Bass profundo. Transição perfeita. Estilo inconfundível. Virou para o palco improvisado. E parou de respirar. Nina. Estava no comando da mesa, fones em uma orelha, corpo movendo sutilmente no ritmo. Vestido preto curto, justo, celebrando cada curva. Cabelo preso em coque alto.
Maquiagem que realçava os olhos castanho-mel. Linda. Poderosa. Simon esqueceu onde estava. Esqueceu conversa que estava tendo. Via apenas ela. Nina comandava a multidão com facilidade. Mãos voando pelos controles. Sorriso genuíno quando a música batia certo. Inteira. Completa. Exatamente como deveria ser. Orgulho e dor bateram simultaneamente no peito dele. Orgulho porque ela conseguiu. Dor porque conseguiu sem ele. Então os olhos deles se encontraram. Nina sentiu antes de ver. Peso de um olhar familiar. Virou a cabeça, varreu a multidão. E lá estava. Simon Valente. Terno escuro impecável. Cabelo um pouco mais longo. Barba de 3 dias que não tinha antes. Magro demais. Olheiras profundas. Mas olhos. Mesmos olhos azul gelo penetrantes. Fixos nela como laser. Nina errou a transição. Primeira vez em meses. Recuperou rápido, profissional, mas coração batia descompassado. Ele estava aqui. Na cidade dela. No evento dela. Coincidência. Nunca era coincidência com Simon. Terminou os 7 e 20 minutos depois com mãos tremendo sutilmente. Agradeceu, desceu do palco, foi direto para o bar. Precisava de bebida. Várias. Não chegou lá. 3 caras bloquearam o caminho. Investidores, pelos ternos caros e arrogância natural. Nina Santos. 7 incrível. O loiro sorriu largo demais. Deixa eu te pagar uma bebida. Obrigada, mas preciso. Não aceito não como resposta. Ele tocou a cintura dela, puxou para perto. Vem. Vamos nos conhecer melhor. Nina congelou. Não por medo. Por raiva. Tira a mão. Relaxa, gata. Só sendo amigável. Ela pediu para tirar a mão. Voz grave. Controlada. Perigosa. Nina fechou os olhos. Merda. Simon cruzou o rooftop em passos medidos. Parou a centímetros do cara loiro, altura e porte intimidando sem esforço. Tira a mão. O loiro tentou rir. Saiu trêmulo. Quem é você? Namorado? Algo assim. Simon não desviou o olhar. 3 segundos. 1, 2. O cara soltou Nina, mãos levantadas em rendição. Calma, mano. Sem problema. Recuou com os amigos, desaparecendo na multidão. Simon virou para Nina. Olhos percorreram ela inteira, verificando danos. Você está bem. Estava até você aparecer. Nina apertou as mãos em punhos. O que você está fazendo aqui? Evento de investidores. Fui convidado. Mentira. Você sabia que eu estava aqui. Planejou isso. Não planejei. Pausa. Mas quando descobri que você era DJ, não saí. Deveria ter saído. Não consigo. Simon deu um passo mais perto. 2 meses, Nina. 2 meses esperando você. Não aguento mais. Tenta mais. Não quero. Nina sentiu o controle despedaçando. Você não direito de aparecer aqui do nada, afastar caras, agir como seu. Eu não sou sua. Cabeças viraram. Nina baixou a voz, furiosa. Você está aqui. E eu odeio que você esteja aqui. Odeio que você esteja magro. Odeio que você pareça cansado. Odeio que eu ainda. Parou. Respiração irregular. Lágrimas ameaçando. Ainda o quê? Simon segurou os pulsos dela, suave. Fala. Nada. Esquece. Nina puxou os braços. Ele soltou imediatamente. Preciso sair daqui. Te levo para casa. Não. Nina. Você não vai na minha casa. Nem na minha vida. Ela virou para sair. Simon segurou o braço dela, gentil mas firme. Por favor. 5 minutos. Só. Preciso falar com você. Não temos nada para falar. Temos 2 meses de não ditos. Temos eu pedindo desculpas adequadamente.
Voz baixou. Temos o fato que você acabou de admitir que ainda sente algo por mim. Nina fechou os olhos. Odeio você. Eu sei. Me odeio por ainda sentir algo. Eu também. 5 minutos. Nina abriu os olhos. Depois desaparece. Para sempre. Se é o que você quiser. Nina o arrastou para banheiro VIP. Trancou a porta. Espaço pequeno, luxuoso, espelhos em toda a volta multiplicando tensão ao infinito. Fala, ela ordenou, cruzando braços. Simon encostou na pia, mãos apertando a borda. Desculpa. Por tudo. Pela ilha, mentiras, controle. Você merecia a escolha. Te tirei isso. Não tenho desculpa. Fui egoísta, controlador, obsessivo. Ele olhou para cima, encontrou o reflexo dela no espelho. Mas não me arrependo de te conhecer, de te amar. Disso, nunca. Amor não faz o que você fez. Amor doente faz. E eu sou doente quando se trata de você. Simon virou, encarou ela direto. Procurei ajuda. Terapia 3 vezes por semana. Medicação para a ansiedade. Tentando ser melhor. Para quê? Para me conquistar de novo? Não. Para merecer uma segunda chance se você algum dia quiser dar. Pausa. Ou apenas para ser humano decente. Qualquer um dos dois serve. Nina sentiu a armadura rachando. Não queria. Vamos começar de novo? Dessa vez você com controle. Você decidindo tudo. Eu só, esperando. Esperando o quê? Você querer tentar algo de verdade. Voz quebrou. Você voltar para mim. De alguma forma. Nina olhou ele. Realmente olhou. Viu um homem quebrado tentando colar pedaços. Viu amor doente tentando curar. Viu obsessão tentando virar escolha. Foi a única vez que me senti completamente livre, ela admitiu, voz baixa. Na ilha. Com você. E eu odeio isso. Odeio que aquela prisão me libertou mais que liberdade. Nina. Nada mais é suficiente, Simon. Setes, sucesso, nada. Tudo parece vazio sem. Ela parou, lágrimas finalmente caindo. Sem você. E odeio que seja verdade. Simon fechou a distância. Não tocou, mas estava perto o suficiente para ela sentir calor. Então volta. Não como prisioneira. Como minha. De verdade. Escolhendo. Sempre podendo sair. E se eu quiser que você seja meu? Nina olhou para cima. E se eu quiser controle dessa vez? Então sou seu. Completamente. Qualquer jeito que você quiser. Simon tocou o rosto dela, polegar limpando lágrima. Eu me rendo, Nina. Você venceu. Ela deveria recuar, mas puxou a gravata dele, puxou ele para baixo, beijou ele com 2 meses de saudade condensada. O beijo foi guerra. Nina mordeu o lábio dele até sangrar. Simon reagiu, mãos apertando a cintura dela com força que deixaria marcas. Línguas batalhando por dominância que nenhum queria ceder. Você me prendeu numa ilha, Nina acusou contra a boca dele. Foi a única vez que me senti completamente livre, Simon respondeu, ecoando palavras dela. Nina empurrou ele contra a parede. Tirou a gravata dele num puxão. Você mentiu? Menti. Ele puxou o zíper do vestido dela. E mentiria de novo se significasse te ter assim. Controlador. Ela arranhou o peito dele por cima da camisa. Obcecado. Ele girou eles, pressionou ela contra a pia. Por você. Só você. Sempre você. Então se amaram. Isso não resolve nada, Nina disse eventualmente, ainda de costas para ele, olhando reflexos no espelho. Eu sei. Simon beijou o ombro dela. Mas é um começo. Começo de quê? De nós tentarmos direito dessa vez. Ele a virou gentilmente, olhou nos olhos. Sem mentiras. Sem controle. Só, nós. Você consegue fazer isso? Abrir mão de controle? Por você, tentaria qualquer coisa.
Nina tocou o rosto dele. Barba por fazer arranhou a palma. Estou com medo. De quê? Disso virar um ciclo destrutivo que nenhum consegue sair. Voz tremeu. De te amar mais que me amo. Então não ame mais que se ama. Ame igual. Simon segurou o rosto dela com ambas mãos. Me ensina como amar saudável. Como ser parceiro, não controlador. Não sei, Nina. Nunca aprendi. Mas quero aprender. Com você. Lágrimas voltaram. Nina não conteve. Você me deixa louca. Recíproco. Ele limpou lágrimas com polegares. Então, seu jeito, suas regras. Uma chance. Meus termos. Primeira mentira, primeira manipulação, acabou. Para sempre. Justo. Não cancela meus compromissos. Não toma decisões por mim. Não me prende em ilhas sem avisar. Ela meio sorriu. Por mais tentador que seja. Prometo. Simon sorriu também. Primeira vez genuína em meses. Mais alguma regra? Terapia de casal. Obrigatória. Marcado. E, você espera quando eu preciso de espaço. Não invade. Não persegue. Espera eu voltar. Isso vai me matar. Mas aceito. Nina respirou fundo. Então, tentamos. Simon a puxou para braço apertado, rosto enterrado no cabelo dela. Não vou estragar isso. Juro. Você é humano. Nina abraçou de volta. Mas dessa vez, conversamos. Brigamos. Resolvemos. Sem mentiras. Sem mentiras. Ele beijou o topo da cabeça dela. Te amo. Eu também te amo. Estupidamente. Perigosamente. Contra todos os conselhos. Nina olhou para cima. 6 meses depois. O clube em Berlim pulsava. 3.000 pessoas. Nina no palco, rainha absoluta do reino eletrônico. 7 de 3 horas, energia sem parar, multidão em êxtase. Na primeira fila, sempre na primeira fila, Simon assistia. Terno trocado por jeans e camisa casual. Controle trocado por admiração. Possessividade trocada por orgulho. Quando ela olhava para ele entre transições, ele sorria. Não tentava controlar. Não sufocava. Apenas apoiava. Estava lá. 6 meses. 6 meses tentando. Brigaram. Muito. Terapia de casal era campo de batalha. Simon tentava controlar, Nina explodia, terapeuta mediava, recomeçavam. Mas estavam tentando. Realmente tentando. Algumas noites eram difíceis. Simon surtando quando Nina viajava sozinha. Nina surtando quando ele fazia sugestões que pareciam ordens. Aprendiam. Devagar. Dolorosamente. Mas aprendiam. Outras noites eram perfeitas. Cozinhando juntos. Ela ensinando ele a michar. Ele ensinando ela a pilotar, não um jato, miniatura no simulador. Silêncios confortáveis, não tensos. A ilha permanecia intocada. Nina não voltou. Não conseguia ainda. Mas guardava o biquíni verde-água. Um dia, talvez, visitariam. Dessa vez, escolha dela. 7 terminou com explosão de aplausos. Nina agradeceu, desceu do palco, foi direto para Simon. Ele a pegou no colo, girou. Incrível. Como sempre. Você diz isso em todos os shows. Porque é verdade todos os shows. Simon a colocou no chão, segurou o rosto dela. Orgulhoso de você. Mesmo quando vir o sucesso e você não controla nada. Especialmente. Ele beijou ela, suave. Minha terapeuta ficaria orgulhosa dessa resposta. Nina riu. Nossa terapeuta ficaria orgulhosa. Nossa. Certo. Simon entrelaçou dedos com os dela. Pós-festa. Não. Cansada. Quer hotel, comida ruim de serviço de quarto e maratonar uma série. Perfeito. Saíram do clube de mãos dadas. Paparazzi clicaram. Tabloides especulariam.
DJ ascendente e bilionário misterioso, relação intensa. Nina não ligava mais. No táxi, ela encostou no ombro dele. Simon. Sim. Eu te amo. Versão atual. Não há da ilha. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu também te amo. Versão atual. Há que me desafia e não deixa eu controlar merda nenhuma. Difícil. Extremamente. Mas vale a pena. Simon a puxou mais perto. Cada segundo difícil vale com você. Nina sorriu contra o peito dele. Não era perfeito. Nunca seria. Simon sempre seria controlador demais. Nina sempre seria independente demais. Brigariam. Errariam. Recomeçariam. Mas era deles. Escolhido. Real. Não construído em mentiras, mas em tentativas honestas de serem melhores juntos. Alguns amores nasciam em paraísos paradoxais. Em ilhas que eram prisões que eram libertações. Em mentiras que revelavam verdades. Em obsessões que viravam escolhas. E alguns amores, os mais intensos, eram simplesmente inevitáveis. Desde sempre. Para sempre. Do jeito bagunçado, imperfeito, profundamente humano que só amor real podia ser. Nina e Simon eram esse tipo de amor. Sobreviveram à ilha. Sobreviveriam a qualquer coisa. Porque escolheram. Diariamente. Dolorosamente. Completamente. E escolha, no final, sempre vencia destino. E aí, gostaram da história de Nina e Simon? Comenta aqui embaixo. Você daria uma segunda chance para alguém que mentiu assim? Ou o amor realmente pode superar qualquer coisa? Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história para mexer com suas emoções. Até lá, e lembrem-se, às vezes as melhores histórias nascem nas situações mais impossíveis. Um beijo e até a próxima!